Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, eu sou aqui de Curitiba e eu tô desde manhã tentando gravar uma palavra porque eu tava assistindo uma pregação da doutora Rosane e ela fez a leitura de João, desculpa, 4, do 21 ao 27. E na verdade eu quero que a gente leia aqui do 1 até, do comecinho do versículo até ali mais pro final, para quem não conhece a história entender. Quem conhece já sabe o que acontece aqui, né, da mulher de Samaritana, mas para quem não conhece, entender. E eu tava tentando trazer, né, essas anotações que eu fiz, desde manhã eu não conseguia gravar, acontecia um milhão de coisas, aí eu falei, tá difícil, acho que eu não vou gravar. Daí eu falei, não, por isso mesmo eu vou parar e vou gravar, vai dar certo, em nome de Jesus. Então, vamos ler junto ali. Se você quiser pegar na sua Bíblia, fazer anotações, porque às vezes a gente tem visões diferentes da mesma palavra, né? Então tem coisas ali que ela foi falando que foi vindo pra mim, então é legal que vocês depois, se puderem ler também, de repente fazer suas próprias anotações, né? Então, Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó e que Jacó tinha dado seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto de um poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, então Jesus estava sozinho ali. A mulher respondeu, o senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E a doutora, ela frisou várias questões aqui. Primeiro que um homem se dirigindo a uma mulher, assim, né, estando sozinhos naquela época já era algo não muito aceitável, né? Depois a questão dele ser judeu e ela samaritana, também eram povos que não se davam bem. Então, na verdade, Jesus tinha tudo para não conversar com aquela mulher, além da situação, das condições que ela vivia, né? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem está lhe pedindo água, você pediria água e ele lhe daria água da vida. E daí ali eles têm uma conversa, né? Aqui nos próximos versículos. E daí ali no versículo 19, diz assim, a mulher respondeu, agora sei que o Senhor é um profeta, porque Jesus fala ali, né, para ela chamar o marido dela, e ela diz que não tem marido, ele fala, realmente, você, né, você tá certa em dizer que não tem marido, já teve 5, né? Então ela vê que Jesus realmente é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo, olha que forte essa palavra, em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Depois ele continua, né? A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, antes de continuar aqui, sobre esse versículo que a gente leu ali do 21 a 25, é uma coisa que me chamou a atenção, que ele diz assim, virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Muitas vezes, a gente como humano acaba julgando, né? Aonde pode estar um adorador, quem vai ser um adorador, quem é a pessoa certa, quem é a pessoa errada, a gente julga pela aparência, né?
E aqui ele diz que o adorador verdadeiro, ele não vai estar num lugar ou outro, ele vai adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, né? Então ali fica uma primeira lição ali, né? Depois continua... Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Lembra que a gente falou lá no começo? Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Ele estava ali conversando com uma improvável. Ele não podia conversar, né, com uma mulher, ele não deveria estar conversando com uma mulher, não deveria estar conversando com uma samaritana, mas ela ouviu ele, creu nele, testemunhou, e através do testemunho dela, muitas outras pessoas vieram, saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava, vieram de encontro com Jesus. Depois, né, desenrola mais algumas coisas e diz que no final da história eles ficaram ali mais alguns dias. Primeira coisa que eu anotei aqui é sobre o alvo, né? Se a gente souber qual o alvo e quais as coisas que as coisas vão vir e vão nos balançar, nós vamos sempre voltar para o caminho. Eu sou modelo há 17 anos e eu sou uma improvável, assim como essa mulher de Samaria. E uma pergunta que eu recebo muitas vezes é: nossa, Adri, mas... ou comentários, assim, mensagens que eu recebo no meu Instagram também: eu acompanho você e vejo que você, mesmo com a tua vida de modelo, continua sempre firme, procurando igreja, onde você vai. Eu acredito, assim, que independente do que a vida, o mundo possa nos oferecer, eu tenho certeza do que eu quero e em que direção eu estou caminhando. E eu sei que o caminho que eu encontrei e que eu quero prosseguir é Jesus. Então, às vezes vou errar, como já errei, vou ser questionada, como já fui, vou ter a opção de sair do caminho, como já tive, mas independente do que aconteça, se seja um tropeço, um desvio, uma tentação, uma provação, no fim, eu sei sempre para onde que eu tenho que voltar, que é o meu lugar de acolhimento, o meu lugar de conforto, o meu lugar de esperança. Eu sei que Ele está sempre ali pronto para me acolher, para me receber e recomeçar e continuar caminhando em direção ao alvo, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui é que aquela parte que a gente frisou ali, os discípulos ficaram escandalizados que ele estava conversando com uma samaritana, mas não sabiam a salvação que tinha acontecido. É engraçado porque às vezes a gente olha assim e pode dizer: mas será que eu vou convidar aquela pessoa para ir na igreja? Será que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Ela aparentemente não vai gostar disso. Será? Será que se Jesus olhasse para o estilo de vida, ela era uma pessoa a ser escolhida para ouvir a palavra de Deus, para ser testemunha e para levar outras pessoas a conhecer Jesus através da vida dela? Será que ela era uma provável pecadora? Como todos somos, né? Mas assim, olhando de fora com um olhar humano, 5 maridos, sozinha, samaritano. Se eu sei que meu caminho é Jesus e meu propósito nele é Jesus e meu propósito nele, se eu sei meu propósito nele, eu vou falar com pessoas que os outros não vão entender. Eu me converti sendo modelo nesse meio. Será que se não tivesse uma outra modelo que fosse cristã, eu teria conhecido alguma das amigas hoje que eu tenho da igreja? Será que eu estando nesse meio de modelo, eu não consigo falar com pessoas que talvez não viriam? Ou talvez viriam, mas talvez um pastor nunca tivesse acesso àquela pessoa, que eu, estando na minha profissão, estando onde eu estou, tive acesso muitas vezes. Então, eu tinha a impressão, quando eu entrei na igreja, de que eu tinha que virar missionária, de que eu tinha que saber muito mais, de que eu não sabia se eu podia ser modelo para falar de Jesus, porque eu estava convertida.
E hoje eu entendo que eu tive acesso a pessoas, que eu já era uma missionária desde que eu me converti, que eu tive acesso a pessoas que outras pessoas ao meu redor ali da igreja, desse núcleo cristão, não teriam. Né? Então, será que você precisa sair do emprego? Será que você não pode estar nessa faculdade? Será que você não pode estar nesse estágio? Ou você não pode levar luz lá? Você não pode ter aquela amizade? Mas daí a gente volta sempre pro alvo. A gente tem que saber e estar firme no nosso propósito, de qual é o nosso alvo. Se eu sei que meu alvo é Jesus, eu vou ter amizade com outras pessoas diferentes de mim. Só que a hora que elas tiverem conversas que eu acho que eu não devo estar ali, eu vou me retirar. Se elas forem frequentar algum lugar que eu acho que eu não devo estar junto, eu não vou. Mas a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando com elas, mesmo que os outros não entendam. Por que eu tô falando com elas? Quem sabe elas são improváveis assim como eu fui. Eu era uma improvável que hoje olho e falo outros improváveis, porque eu sei onde Jesus pode entrar e as barreiras que pode romper. É com essa frase que eu quero finalizar aqui o que eu tinha anotado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas acho que eu consegui passar a reflexão que eu queria deixar aqui para nós hoje. Um beijo grande a todas, Deus abençoe muito vocês.